Salve nação tricolor! Bem-vindos ao canal Papo Tricolor. Hoje estou aqui recebendo meu parceiro Rafael para a gente debater um pouquinho aí sobre os últimos 10 anos, quais foram as melhores contratações do São Paulo. Rafa, vai ser difícil hoje, hein? Os últimos anos aí não tem sido fácil não, hein? Porra, pô, queria eu falar o oposto aí do que você disse, mas a realidade do tricolor é essa, né? Os últimos anos a gente tem falhado, tem pecado bastante, né? Mas antes de tudo, queria dar boa noite aí pro pessoal do canal Papo Tricolor. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, dá essa moral. Canal do Kleber aí com muito conteúdo, muita informação. E queria agradecer mais uma vez aí o convite, Kleber, porque a gente está aí dando esse apoio e a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu queria fazer uma observação, tá? Eu tô com a camisa do tricolor, tá aqui, ó. É que, Não tá é que aparecendo, o é, pessoal vai falar, pô, é, eu preferi valorizar o cenário do que valorizar a camisa. Essa camisa aqui, inclusive, é a modelo 2018, né? Foi a última, da última marca esportiva aí que patrocinou São Paulo, que eu não quero citar o nome, não precisa mas a pagar para nós qualidade aqui, não né? é, a qualidade acho que não é tão boa porque já sumiu o símbolo, já sumiu as estrelas, já sumiu o silk da parte de trás. Então, assim, para Desgastou. não tomar processo, eu prefiro ficar quieto aqui e vamos falar do que interessa. Isso aí. Eu que agradeço, Rafa, mais uma vez. Dessa vez vamos fazer um bate-papo entre nós aí para poder falar dos jogadores aí que foram contratados no São Paulo de 2010 até 2020. A gente vai debater um pouquinho. Então, para você aí que não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha aí com o pessoal, ativa o sininho para receber os novos vídeos e comenta aí se você concorda ou discorda da gente aí com as contratações, se tem alguma contratação que você acha que foi boa para São Paulo, alguém que honrou o nosso manto, que está bem difícil, né? O pessoal aí É, honrar o manto estão jogando mais por dinheiro, né, Rafa, do que por honrar a camisa, né, ultimamente. pô, a gente teve, e tá tendo exemplo recente aí, né, cara? Tivemos aí o zagueiro que, como eu esqueci o nome do rapaz, do menino, O Lucas que Fasson. tá, o Lucas Façon, isso mesmo. O cara tá pedindo rescisão O cara não com fez São nada ainda. Paulo para passar. Mas, cara, isso aí, cara, eu sei que no assunto não tem muito a ver, mas a gente vamos abrir o parêntese aqui. É porque a gente sabe que esses meninos, assim, da base, eles têm orientações de terceiros, né? Sim. Eles têm muita carga de informação de agentes, de família, empresários. E esses meninos eles estão achando brechas na lei para ser bem orientado a tomar esse tipo de ação. E Dinheiro, né? ultimamente, eu acho que o departamento jurídico do São Paulo, acho que eles não está sendo muito eficiente, né? A gente tem perdido muitos processos e o pessoal tá, se passa um boi, passa uma boiada. Você já viu essa expressão? Então acho É. que o pessoal está aproveitando para Já que um tirar suas ganhou, vamos, vantagens. vamos todo mundo ganhar agora É, também. agora sim, uma coisa que a gente não pode ser é leviano também de chegar e falar, a gente só enxerga um lado do que a imprensa nos passa, do que o São Paulo nos mostra, e a gente não enxerga o lado do jogador. Na área jurídica, todo mundo fala que você tem direito a recorrer a qualquer coisa que você julga ser de direito seu, entendeu? Então, ele tem o direito de correr atrás disso dentro da lei, mas que eu acho, na visão de torcedor e um sentimento que eu tenho, que é uma visão oportunista, que esse cara tá tendo aí junto com seus empresários, isso é notório. É um assunto um pouco mais a fundo, né? A gente pode até um dia pegar e gravar aí, fazer um debate sobre esse assunto aí, que vai ter assunto para render, com certeza aí. São Paulo só vem perdendo ultimamente. Mas também é culpa de diretoria para diretoria que vai repassando o problema, só vai acumulando e quando estoura, estoura tudo de uma vez, né? Não tem jeito. É isso aí. Mas, Rafa, vamos ao assunto nosso. Um Vamos assunto pro bem tema, né? difícil. É, E eu estou até aqui com algumas anotações, algumas coisas que eu fiz aí.
Vamos começar de 2010, falar das contratações de São Paulo aí que a gente considera que honrou ou que jogou bem, pelo menos no São Paulo, né? Porque, como já disse anteriormente, é difícil encontrar jogadores aí que tenham honrado a Sim. camisa. Você quer o convidado aí? Vou deixar para você começar então. 2010, lembra de Tá. alguém aí? Bem, eu fiz uma cola aqui, obviamente, pra você lembrar de tudo. Às vezes não lembro nem o que eu comi ontem, mas, mas vamos lá. 2010, para mim, é, foi um. Na verdade, assim, a década do São Paulo não tem sido muito boa, não só por contratações, como na Sim. questão de resultados também. Mas tivemos lampejos de bons momentos aí durante esse período. Em 2010, para você que não lembra, a gente participou de uma semifinal de Libertadores, sendo eliminado pelo Inter pelo gol fora de casa, né? Perdemos lá, né? E 1-0 e 2-1 é, aqui no Morumbi. em 2-1 aqui. Só que nesse ano aí a gente teve a contratação do Fernandão, que por ironia do destino era um ex-ídolo do Internacional, que foi nosso Sim. rival na semifinal. E, cara, lógico que ele carrega todo aquele estigma, né? Aquela, aquela coisa de ser ídolo do Internacional. E, assim, ele jogou muito bem no São Paulo. Tipo assim, muito, não vou exagerar também, muito bem, assim, mas ele jogou, ele honrou, ele deu muita raça. Nos Ele tinha jogos que ele não vontade. jogava tão bem, você via que ele tinha vontade. E aquelas quartas de final que ele fez contra o Cruzeiro foi sensacional. Ele jogou muito, deu assistência pro gol do Dagoberto. Enfim, e contra o Internacional, ele, apesar de ser esse time dele, ele jogou com raça, não faltou determinação para ele. Infelizmente, é, Deus levou ele aí mais cedo, É. né? Sofreu aquele acidente bizarro, né, de helicóptero, né? Mas não é à toa que o cara, quando é íntegro, quando tem caráter, independente dele ter jogado no São Paulo, ter jogado contra o Inter, ele foi ídolo do Inter. E a torcida fez homenagem para ele, assim como o São Paulo também homenageou ele quando aconteceu aí a parte trágica, né? E eu acho que é um cara que merece aí tá dentro Tá de. entre. Foi uma ótima contratação, mas foi uma boa peça aí esse ano. Hum. Eu vou citar três nomes aqui que passaram pelo São Paulo em 2010 também, mas não tiveram uma boa resposta dentro de campo. O Ilcinho, ele veio para o São Paulo, Wilson, mas infelizmente não rendeu o quanto tinha rendido anteriormente. o Ricardo Wilson, Oliveira, a destaque dele é 2006, né? após 2006, 2007, né? foi ele que predominou na posição ali, foi talvez o último lateral aí que a gente tenha tido que realmente tenha jogado bem, diferencial. O Wilson, mas nesse ano, infelizmente, não apresentou um bom futebol. O próprio Cicinho voltou por empréstimo, Voltou, também não rendeu. ele já E o voltou Ricardo Oliveira. baleado, né? E o Ricardo Oliveira também jogou poucos jogos, né? Acho que foram 15, 16 jogos pelo São Paulo só em 2010. Foi, acho que um empréstimo também. Uhum. E foram jogadores aí que honraram anteriormente a camisa do São Paulo, mas que nesse ano não renderam. Ah, e teve o Alex Silva também, zagueiro. Que foi Mas um retorno também, né? os quatro aí, ó, então Foi quatro nomes aí que de fato honraram a camisa do São Paulo no passado, mas que em 2010 não rendeu. Então eu concordo com você que o Fernandão foi o diferencial dessas contratações em 2010. É, porque nesse ano teve um pacotão, Aquele pacotão de início de um ano, né? pacotão horrível, Xandão, Léo Lima, que Carlinhos isso aí Paraíba. vai ser tratado no outro vídeo aí. Ainda bem que Deixa. eu até agradeço de você não ter me chamado para participar desse aí, porque melhor a gente manter aqui os ânimos. Esse foi complicado esse ano. 2011. Quer Cara, citar alguém? 2011 foi difícil para lembrar alguém, cara. O 2011, o que eu me lembro foi a chegada do Rivaldo. Isso. Teve aquele jogo de estreia, acho que não sei se foi contra o Linense, foi no Campeonato Paulista. Acho que foi o Nilense, que ele fez um Foi com o golaço. Linense. Ele deu um chapéu de joelho
e tocou na saída do goleiro, foi um golaço. Falei assim, nossa, será que a gente vai ter um Rivaldo aí no ritmo de Copa 2002 aí? Ilusão, né, Ele cara? já veio velho, né? Já veio para Ele foi uma contratação, acho que do São é, Paulo ali para tentar fazer marketing, ganhar talvez um dinheiro aí com camisa, algo do tipo, porque uhum, a gente sabia que era difícil ele render naquele momento, né? A esperança do torcedor sempre é que o jogador venha, independente da idade, é, e render. Mas uhum. mesmo com a idade dele, eu acho que ele jogou bem pelo São Paulo ainda, viu? Ele teve algumas partidas boas, né? Mas é que você tem que pegar o peso do Rivaldo. O Rivaldo que É, a gente vai enxergar é não a era. mesma coisa, tipo assim, ó, chegou o fenômeno, chegou lá no rival. Ele chegou no rival, tal, não era aquele cara, tudo, mas, pô, representou. Teve. O Ronaldinho veio pro Flamengo, já não representou tanto. Quando foi pro Atlético, pô, já lembrou um pouco daquele. Esses caras carregam o peso da camisa 10, cara, de ter sido o Exato. melhor do mundo, de ter ganhado a Copa, de ter jogado muito nos seus times. E querendo ou não, o cara pode chegar aqui com 50 anos, pô, acende uma certa esperança no clube, ainda mais o Rivaldo, que é um cara magro, é um cara fisicamente que você olhava assim e falava assim, pô, é velho, mas ainda tá bem, né? Mas não tem jeito, cara. É. Lesões, tudo Foi que já aconteceu com ele é difícil você esperar um bom desempenho num cara desse. 2011 foi a volta do Luiz Fabiano também. Bem lembrado, O bem lembrado. Denilson voltou para o São Paulo, o O volante, Denilson volante, né? volante, voltou do Arsenal. É. Foram dois Assim, jogadores aí que, para mim, também deram uma representada é, no ano de 2011, principalmente 2012, que foi o último título do São Paulo aí. não sei se você lembra do Luiz Fabiano, ele chegou e ele ficou um bom tempo se tratando também de uma lesão no joelho, né? O ano dele foi 2012. 12 ele jogou muito bem e se não fosse aquela e ele quase botou as coisas a perder na final da Sul-Americana, apesar que o juiz também eu acho que valorizou um pouco demais Sim. aquele lance que nem encostou no cara direito lá aquele chutinho, mas ele ameaçou dar o chute no cara, foi expulso, né? Dá para discutir essa expulsão, mas ele jogou muito. As Eu, quartas, foi quarta de final contra Universidade, o, a Universidade do Chile, né? ele O fez um time do Johnny golaço lá. Herrera lá fez gol de cobertura e, enfim, o A gente cara teve até um certo temor na semifinal que ele foi expulso, chegar na final e não ter o centroavante para bater de frente com os argentinos, né? Porque querendo ou não, o Luiz Fabiano é o típico centroavante que eu gosto, que é o centroavante que levanta o cotovelo e vai para cima do cara. A gente teve, como você eu disse, lembro, o William José que tinha chegado também nesse ano. é, Então a gente cara, eu lembro que no Campeonato Brasileiro, eu fui numa rodada, eu não sei se foi no primeiro ou segundo turno. São Paulo e Botafogo no Morumbi, cara. Cara, o Luiz, eu tava na amarelinha ali, meio na diagonal, ali bem quase atrás do gol ali. O Luiz Fabiano faz um golaço, cara. Um que ele domina, o zagueiro vem, ele dá o come no zagueiro, o goleiro sai, ele dá um come no goleiro, sai tocou na saída do goleiro driblando, cara. Putz, cara, foi um dos gols que eu mais comemorei, assim, Fabiano, no Luiz estádio Fabiano dele. sabia fazer gol bonito também, né? Sabia fazer gol bonito, cara. O cara decisivo. Se ele tivesse um pouquinho mais de cabeça, cara, se fosse um carinho um pouco mais calmo, acho que ele renderia bem mais aí. Mas não é à toa que foi o último 9 da seleção também, né? Muitos falam, né? Exato, O exato. cara que era 9 mesmo para fazer gol. Mas enfim, acho que 2011 é isso aí, Cleber. Teve Infelizmente, alguns. tem muita coisa. Teve Só tratando um pouco de Denilson, o Denilson é um cara que ele foi muito promissor no sim, início da saiu carreira, cedo. saiu cedo, voltou, mas assim, ele nunca foi um cracaço, né? Ele oscilava muito nas partidas também, entre bons jogos e jogos ruins. E também tinha muito aquela pegada, né? Tipo de bater um pouco, né? Acho que ele foi muito cedo para a Europa tem muita marcação, enfim, o cara. Mas eu não esqueço daquele golaço que ele fez contra o Palmeiras, né? Lá no meio da Nossa, rua. nem. Acho que aquele ali vai ficar pro resto da vida marcado pro São Paulinos. Aquele gol Né? dele foi um gol lindíssimo. Ele foi É, 12 também, né? é. Ele, na verdade, ele formou, a gente vai falar no próximo ano, ele formou uma boa dupla com o Wellington, né? Acho que eles formaram uma boa dupla, É, deu certo, mas depois desandou.
Foi pro saco a nossa dupla de volante. Só para guardar 2012. Aí teve o Rodolfo também que chegou, né? Zagueiro que foi bem também com a camisa do São Paulo aí. O Rodolfo, ele é um cara assim que não é um zagueirão. Jogou bem. Ele faz feijão com arroz. E não era não tinha aquele diferencial assim. A gente chama uma categoria de alguém da nossa zaga de hoje, por exemplo. A gente vai chegar lá também, mas fez um bom papel também, não comprometeu tanto que nem certas pessoas que estão processando o São Paulo agora. Sim. Que aí é o que o Perrone falou, que é a banana comendo macaco aí, né? Exato. Nesse caso. Mas não é à toa que ele foi pro Grêmio, tem jogado bem lá, acho que jogou final de Libertadores. É um cara que aceitável. Na época, do nosso nível de zagueiro que nós tínhamos na época, ele era excelente. Uhum. Na época nós assim como o Tolói também foi muito feijão com arroz também, né? Sim. Acho que foi do mesmo ano também, né? O Tolói, ele chega em 2012. Então, já no vamos, mesmo ano. Quer puxar já para 2012? Já estamos seguindo já. A dupla dele, né? Tolói chegou 2012. Foi a última dupla, foi os últimos campeões, né, de zagueiro do São Paulo, né? Copa Sul-Americana. Então, acho que, enfim, não jogou muito tempo, saiu também, né, para a Europa. Mas foi bem. 2012 até foi um ano legal pra gente. A gente teve algumas contratações aí. Se eu soubesse que os demais anos seria dessa forma, eu diria que 2012 foi um ano excelente, pelo menos rolou uma Sul-Americana. Né? Exatamente. Uma vaga de Libertadores também, acho que a gente ficou em terceiro ou quarto no Campeonato Brasileiro. Sim, eu lembro até o jogo da classificação, que foi São Paulo e Náutico, que o Morumbi lotou, que a gente tomou, inclusive, a parte da torcida do Náutico ali então ficou bonito, porque o Morumbi ficou só de São Paulino, e a gente não sabia se era a despedida do Lucas também, porque se o São Paulo não fosse para a final, ali seria o último jogo do Lucas verdade. do ano, e aí lotou o Morumbi e tal. E ainda bem que ele saiu. Acho que eu ia falar, ainda bem que deu para fazer a despedida do Lucas aí numa final e ganhando, né? Principalmente. Ganhando. Mas 2012 aí, chegou o Jadson, chegou o Oswaldo, chegou o Tolói, que você citou, e o Paulo Henrique Ganso. Tá. Cara, vamos lá, vamos por partes. Jadson é um cara que jogou bem, ele começou bem, mas eu não sei o porquê, eu não sei se foi conflito interno, eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu ali que a gente não sabe, mas o desempenho dele caiu demais. Ali quando chegou 2013, que teve a troca, né, do Pato com não, acho que foi 14, que teve a troca do Pato com o Jadson. Porque o Jadson chegou a jogar Libertadores em 2013, né? Foi início de 2014 que trocou, depois que o Pato causou lá. Teve a Copa do Brasil, teve o problema lá e tal. Então, eu não sei o que aconteceu com ele, mas também o Jadson nunca se mostrou um cara muito constante, né? Ele sempre começa muito bem, depois vai caindo. Não é à toa que acho que agora o rival tá querendo, ou já dispensou ele, não sei o que aconteceu, e comeu o banco. Eu tenho a opinião de que o futebol dele caiu muito, principalmente no ano seguinte, a questão do Ganso. Porque o Ganso, no mesmo ano que os dois foram contratados, o Ganso ele passou um tempo se recuperando da lesão dele do joelho. Se eu não me engano, foi o joelho, né? Que ele... E em 2014, 2013, né? O Ganso muitas vezes era escalado no lugar do Jadson, sendo que o Ganso não estava apresentando um bom futebol. Eu acho que aquilo ali começou a prejudicar o próprio Jadson, e o Jadson não quis se ajudar. O Jadson meio que meteu, sabe? Tô sendo substituído por porque um cara tem mais nome do que eu, porque o Ganso já tinha mais nome que o Jadson naquela época. Era
um jogador que muita gente esperava com que ele tivesse um futuro brilhante. Então, muitas vezes ele era escalado pelo nome, não pelo que estava jogando, porque o Ganso não estava jogando nada, entendeu? Não é à toa que tem aquela questão, né? O Ganso, o Jadson era o camisa 10, chegou o camisa 10 clássico para jogar com ele, né? Na época, né? Sim. O Ganso herdou a 8, e aí também eu lembro que nos bastidores falavam que tinha uma pressão na escalação do Ganso, até pelo valor que ele custou para o São Paulo. Na época ele foi a maior contratação do São Paulo em termos de valores, e já atendendo um pouquinho para o Ganso já, eu lembro que o meu pai comentou, né, na época, né, que ele falou, meu pai, para quem não sabe, ele era santista, e ele falou, né, eu falei assim, olha, acho que o Ganso vai acontecer igual aconteceu com o Pita, né, o Pita não era da minha época, né, o Pita era da época dos Menudos, lá da década de 80, né? E ele falou, ó, o Pita era o nosso camisa 10, o São Paulo chegou com dinheiro, contratou, ele demorou um pouquinho para engrenar, mas na hora que engrenou, deslanchou. Aí foi campeão paulista, campeão brasileiro, jogou muito ali com os menudos, né? E aí tinha que... Ele falou assim que tinha que dar um tempo pro Ganso para ele ser um futuro Pita do São Paulo, né? Eu não sei, a gente esperou muito por isso. Eu acho que pelo preço que ele veio, a gente esperava muito mais dele. Exato. Mas o Ganso, eu diria que o custo-benefício dele chegou em 2016. A gente vai chegar lá. Mas 2016 foi o ano que ele jogou bola. E a gente vai chegar nesse ano, eu vou dar um pouco mais de detalhe aí para a gente justificar aí por que o Paulo Henrique Ganso, na minha opinião, chegou a ser uma boa contratação do São Paulo. Beleza. Não em termos de resultado, eu acho que ele poderia ter jogado muito mais, né? Sim, ter feito concordo. muito mais pelo valor que foi. Mas, enfim, vamos chegar lá. Só avisando o pessoal aí que a gente tá conversando e citando os nomes aí, aqueles que a gente acha como principais contratações do São Paulo, tá? Então você que está acompanhando aí o vídeo, se quiser saber mais, o São Paulo fez diversas contratações, mas nós estamos opinando aqui somente sobre jogadores que nós achamos que honrou a camisa do São Paulo ou jogou bem com a camisa do São Paulo. E continuando, 2013, eu separei apenas um jogador, a Luiz. É o mesmo que o meu. É o mesmo que o meu. Foi Bandido. É o único que para mim que salva e que aquele realmente não tinha um futebol extraordinário, não era um jogador habilidoso, ele era forte fisicamente, era um jogador baixo, não era um jogador alto, então ele era um atacante aí muito forte, tinha velocidade também, mas que dava o sangue pela camisa do São Paulo. E que saudade de ter um atacante como esse que vai em cima, briga, luta, não desiste e que ficou famoso pelas voadoras, né, no Muricy Ramalho. Cara, é aquilo que eu falo. Beleza, cara, se você não tem técnica, compensa na raça, né? Compensa na vontade, no esforço, que uma hora a coisa acontece, né? Eu acho que a principal contratação do São Paulo, mesmo em 2013, junto com o Muricy, né? Na verdade, o Muricy foi a principal contratação do São Paulo. O retorno dele nos salvou aí de um vexame, né? Ano difícil, né? De um possível rebaixamento, graças a Deus não aconteceu. E o Muricy muito competente naquela época. E o Aloysio caiu como uma luva, né? A vontade do Muricy transpareceu nele. Fez gols muito importantes aí para ajudar a gente a se manter aí na Série A. E é um cara que se mostrou também muito identificado com o São Paulo, né? Não é à toa que ele saiu falando que gostaria de voltar, se identificou com o time, com a torcida. E, obviamente, né? Isso também a gente não pode contar muito com esse negócio de jogador que daqui para amanhã chega no rival lá, pagou mais e entrou. Exato. A gente pode se iludir um pouco. Mas, sim, de fato, 2013 foi rápido, só ele.